Bom, então é isso. A gente agora quer o seguinte, a gente quer construir funções, certo? Eu vou partir de pontos que eu tenho e vou tentar encaixar uma função nesses pontos. O princípio é relativamente simples para exemplos mais básicos, né? E vai, inclusive, tratar de um assunto que vocês, eu vou utilizar uma ferramenta que vocês já conhecem, né? Então, olha só, pessoal, a primeira ideia desse polinômio interpolador vai ser a mais simples possível. E eu vou pegar aqui um determinado exemplo, aqui tem uma explicação, eu vou partir direto para um exemplo mais concreto aí, da gente fazer a conta mesmo, que é o seguinte, aproveitando que a gente já falou de equação da reta, obviamente não foi algo assim totalmente aleatório, né? Eu coloquei as secantes para falar de equação de reta justamente vai ser um polinômio associado a uma reta. Ou seja, meu problema é o seguinte, eu tenho 2 pontos e quero criar uma função que passe por esses 2 pontos. Beleza? Então vamos lá. A ideia aqui é o seguinte, são dados esses pontos aqui, são os pontos que são conhecidos, né? Então eu tenho 2 pontos. Eu tenho o ponto que eu estou chamando de x0 e x1. Okay? x0 e x1. E aí eu tenho os valores. Eu tenho os valores de x 0.1 e y 1.221. E para x1, o valor é 0,6 e o valor de y1 é 3.320. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um gráfico. Vou criar um gráfico aqui com esses 2 pontos para ver que reta é essa. Vamos lá, a gente tem o seguinte problema aqui. Eu quero construir uma função linear, ok? Então, vamos lá. Parte de interpolação. Nosso problema vai ser fazer uma interpolação bem simples. Mas ela, vamos dizer assim, que é simples, né? Mas ela tem bastante aplicação, certo? Então, eu tenho 2 pontos e eu quero saber valores intermediários entre esses pontos numa certa direção que é definida justamente por uma reta que passa por entre esses 2 pontos, tá? Vamos lá, dados 2 pontos, vamos lá, dados 2 pontos, vamos pegar aqui esses 2 pontinhos aqui. 2 pontos no plano cartesiano, né? Então, são os pontos x0, e aí eu tenho as coordenadas lá do ponto, as coordenadas daquele ponto são 0.1, e o y vale 1.221. Então, eu tenho esse primeiro ponto, x0, e vou ter também o ponto x1, que vale 0.6 e 3.320, ok? Então, eu tenho, esse aqui é o valor, esse é o valor do y, né? Valor do x, valor do y, ok? Então, os pontinhos aí no meu plano. Veja que eu coloquei um ponto xão. Xão é porque é um ponto que tem coordenadas xy, ok? Se quisesse colocar para A e B aqui também, para não confundir, pode colocar também, né? Eu vou colocar o ponto A e o ponto B, lá, por exemplo, tá? Para não confundir aqui. Tá? Esse aqui é o meu ponto A e esse aqui é o meu ponto B. Muito bem. Então, eu quero fazer alguma coisa da seguinte forma. Então, a partir disso aí, eu quero definir um polinômio, na verdade, uma função polinomial, é uma função bem simples, que a gente já viu aqui, polinômios, né? Equações polinomiais, né? A gente já viu algumas equações polinomiais aqui, certo? Então, a minha função polinomial é mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma f que é aplicada num ponto x e ela é descrita da seguinte forma: a vezes x mais b, certo? Uma equação do primeiro grau. Eu quero criar uma função dessa com aqueles 2 pontos ali. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, esse aqui é um modelo genérico, que não serve, obviamente, para esses pontos. Quem que eu quero descobrir nesta
para este modelo. Quem são as minhas incógnitas nesse modelo? É o X? É o FX? É o A ou é o B? Quem que eu não conheço aqui? Pessoal, quando eu digo que eu tenho um ponto A, eu digo que o meu X do A é esse valor aqui. E o Y do A é esse valorzinho aqui. E quando eu digo que eu tenho um ponto B, eu digo que eu tenho o X do B, que é esse valor aqui. E também tenho o Y do B, que é esse valorzinho aqui. Os valores, né? Então, veja, eu sei quem são os X e eu sei quem são os Y. Mas eu não sei quem é Azinho e Bzinho. O Azinho e o Bzinho, eu não sei quem são. Então, as minhas incógnitas, né? Quem que eu preciso descobrir, né? Quais são as minhas incógnitas? Quais são as incógnitas que eu não conheço? É A e B. E como é que eu vou fazer para descobrir o A e o B? Muito bem, eu vou pegar esse modelo e vou aplicar ele utilizando as informações do Azão, onde eu sei que o X vale 0,1 e o Y vale 1,221. Então, assim, para o ponto A, então vamos ver aqui, para o ponto Azão, nós temos o seguinte, qual que é o valor da f de x no Azão? O valor da f de x no Azão é, cadê? 0,1, certo? Então, eu vou ter aqui A que eu não sei quem é, vezes 0,1, vai no lugar do x, mais o B, que eu também não conheço, e tudo isso tem que ser igual a um certo f de x. Qual que é o f de x lá para o ponto A? 1,221. Então, 1,221. Isso para o ponto A. Para o ponto B, um pouquinho diferente. Ainda com o mesmo modelo. Bom, A vezes o x no ponto B vale 0,6. Então, 0,6 mais B, e é igual ao y, né? O f de x no ponto B. O y no ponto B, 3,3320. Muito bem. Ora, o que eu ganhei com isso? Eu ganhei, na verdade, um sistema de equações lineares. Eu tenho aqui duas equações com duas incógnitas. A vezes 0,1 mais B igual a 1,221. E a outra equação do meu sistema linear é A vezes 0,6 mais B, que é igual a 3,320. Okay? Se eu resolver esse sistema de equações lineares, eu vou achar o valor do A e o valor do B. Se eu achar o valor do A e do valor do B, eu vou conseguir substituir nesse meu modelo genérico o valor do A e do B. E aí eu fico com uma expressão onde uma f igual ao valor conhecido do A vezes x, mais o valor conhecido do B. Então, eu preciso resolver esse sistema linear aqui. E esse sistema linear eu sei que vocês sabem resolver. Então, podem resolver. É sério? Vamos resolver. A vezes 0,1 mais B igual a 1,221. E A vezes, eu quero saber quem que é o valor do A e quem que é o valor do B. É um sistema linear com duas equações, duas incógnitas. Vocês já resolveram isso com a professora André, que eu sei. Vocês resolveram piores, com 3 equações e 3 incógnitas, por eliminação de Gauss. Agora, aqui, eu preciso fazer a eliminação de Gauss? Não, isso é um sistema de duas equações, duas incógnitas. Eu posso resolver por adição, por subtração das linhas. Eu posso resolver por Cramer. Não preciso resolver, não preciso fazer a eliminação de Gauss aqui. Dá para fazer uma substituição rápida, né? Isolo B numa equação
equação, joga na outra, acha o valor do A e depois substitui o valor do B na segunda equação e acha o valor do A. Então, é isso que a gente vai fazer. Isola o valor do B na segunda equação. Quanto que dá? Vou isolar, pegar aqui, ó, tem a equação 1 e a equação 2. Tá? Então, da equação 1, o que eu vou ter? Eu vou ter que... Vou isolar o B aqui. Vou isolar o B na equação 2, aliás. Na equação 2, eu vou isolar o B. Eu vou ficar com B é igual a 3,320 menos A vezes 0,6. Pega esse valor de B, pega esse valor aqui de B e substitui na equação 1. Aí você vai achar o valor do A. E depois, eu pego esse valor do A que eu encontrei e substitui na equação 2 para achar o valor do B. Vamos ver quanto que dá esse valor de A e de B aí. B, vamos ver lá. Então, equação 1, A vezes 0,1 mais B igual a 1,221 e A vezes 0,6 mais B igual a 3,32. Okay? Então, vou pegar esse B aqui, vou isolar o valor do B no sistema linear. B vai ser igual a 3,32 menos A vezes 0,6. Pega esse cara, substitui na equação 1. Eu vou ficar com A vezes 0,1 mais 3,32 menos A vezes 0,6. E isso é igual a 1,221. Bom, o que tem A fica de um lado, o que não tem A vai para o outro lado, certo? Então, isso aqui eu vou ficar com A 0,1 menos 0,6. E do outro lado, vou ficar com 1,221 menos 3,32. Isso aqui vai dar menos 0,5 vezes A. E do outro lado, eu vou ficar com quanto? Menos, quanto que dá isso aqui? Dá, se fosse 2,0 aqui, mas não é 9. 9 dá 1. Quanto que dá essa conta aqui? Aliás, dá 1, 0, 1, dá menos 1 e alguma coisa, né? Dá menos 1,121. É isso? Tá certo? Sim ou não? Sério que ninguém fez essa conta? Menos 2,009. Obrigado. Menos 2. Menos 2,99. E aí, o meu A vai valer menos com menos dá mais, né? Então, esse A aqui vai acabar sendo positivo, né? Na verdade, eu vou acabar multiplicando ele por 2, né? Vai dar menos 4 alguma coisa, não é isso? Né? Porque 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Eu tenho que passar 0 multiplicando ali por 2, vai dar... Quanto que dá? Menos 4,198. Então, esse é o valor do A. Bom, para saber quem que é o valor do B, agora eu pego lá, B é igual a 3,32 menos o valor do A vezes 0,6, né? Então, eu vou ficar com menos 4 vezes 1,98 vezes 0,6. E aí eu vou achar o valor do B. Quanto que dá isso? Quanto que dá esse B aí?
5, 388? Bom, agora vamos ver se realmente vai bater isso aqui, né? Se o resultado estiver certo, o valor de A e de B estiver certo, quando eu plotar os meus pontos e plotar também o meu gráfico, a reta tem que passar em cima dos pontos. Ok? Então vamos fazer isso lá agora, né? Vou plotar o meu gráfico aí com esses pontos que eu tenho, né? E plotar a minha função. Ah, como é que fica a função, né? A minha f, como é que vai ficar a minha f com esses valores, né? Então, qual é o modelo linear, né? A minha função linear que faz a interpolação desses dois pontos? Ela é uma f de x, aonde o a vale menos 4,198 vezes x, mais o b, que é 5,8388. Se as contas estiverem certo, essa função deve passar por aqueles pontos. É claro que é fácil dar uma verificada, né? É só pegar e substituir, por exemplo, 0,1 aqui e ver se o resultado vai ser 1,221. Ou pegar e substituir o x por 0,6 e verificar se o resultado vai ser 3,32. Ok? Tudo bem, então vamos agora lá para o nosso Google Colab e fazer esse meu... A tela está aparecendo aí para vocês? Ok. Vamos ver aqui. Mesmas bibliotecas. Eu vou abrir até um aqui para o teste. Abrir um para teste aqui, só para teste. Então vamos ver. Vou importar, né? Importe. Quem que vai importar? Mate. Vai importar importe NumPy. E também lá do Matplotlib. Vou importar o PyPlot como PLT para fazer os gráficos. Ok? Então está a parte aí das bibliotecas. Deixa eu rodar isso aqui para ver se tem alguma coisa errada. Se tiver alguma coisa errada, vai fazendo aos poucos, né? Constrói uma parte, roda, vê se está tudo certo. Se não tiver nada errado, continua. Aí, ó. Não deu erro nenhum, tudo certinho. Ok. Aí, na sequência, vou definir um ponto x1. Esse ponto x1 vai ser igual a 0,1, aliás. 0,1. Vou definir o y1. Y1 vai ser igual a 1,221. O x2 vai ser igual a 0,6. E o y2 vai ser igual a 3,32. 32, né? Então, tá. É isso aí. Legal. Se eu quiser juntar tudo num vetor, eu posso fazer assim, ó. X é igual a np.array. E aí eu vou juntar todo mundo ali, ó. x1, x2. Okay? E um y pode ser também definido da seguinte forma, né? np array. E aí, aqui dentro eu vou jogar o y1 e o y2. Okay? Bom, vou imprimir esses caras aqui para ver se está tudo certo, se eu não cometi nenhum engano, né? Vou imprimir o xão, e também vou imprimir o y para ver como é que está isso aqui, né? Se tiver algum erro, obviamente, ele já vai aparecer. Então, vamos ver aqui. Ó, a princípio parece que está tudo certo, eu rodei, imprimi, né, o vetorzinho de x, vetorzinho de y. Agora eu vou definir aquela minha função. Eu vou definir agora aquela minha função lá, a f. Então, df, como é que vai ser a minha função? Vai ser uma f de x
vai ser uma funçãozinha que depende de x, e como que ela é descrita? Ela é f de x igual a menos 4 ponto, quais são os resultados lá? 4,198, 4,198 vezes x mais o valor do b, que é, ver quanto que é aquele b, 5,8388. 5,8388. Então, pessoal, lembrando aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo uma função que vai passar por aqueles dois pontos, né? Que vai passar pelos pontos x igual a 0,11221, né? O ponto A definido por essas coordenadas e o ponto B definidos por essas coordenadas, ok? Ok, agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou plotar os pontos x, x e y. Vamos lá, plotar esses pontos aqui. Então, plt.plot x e y. Vamos ver se vai dar certo. Vou dar... Oi? Não, nesse caso eu estou vendo o formato daí, né? Ó, ele traçou uma reta, né, com os dos pontos, né, daqueles pontos, certo? Muito bem. Eu vou fazer com que ele plote, na verdade, só os pontinhos. Ó, só os dois pontinhos, as duas estrelinhas aqui, ó. Ok? Tá, agora eu vou plotar a minha reta, né? Para plotar a minha reta, eu vou construir um domínio para essa reta, tá? Então eu vou construir um domínio que eu vou chamar de xzinho. Deixa eu ver se esse xzinho... Bom, o xzinho está definido, mas ele está dentro da função, então acho que não vai ter problema. Bom, então eu vou construir aqui um conjunto de pontos, NP array, que vai... Não, aqui vai ser o linspace, tá? Linspace. Ele vai começar... Vou começar ele no 0. Ele vai até o 1. Vai até o 1. E eu vou construir 50 pontos aí nesse intervalo. Okay? Vou imprimir aqui esse xzinho para ver como é que é a cara dele. Aliás, eu acho 50 muito. Eu vou colocar só 20 pontos. Então, eu vou imprimir esse xzinho para ver como que ele ficou. Estou interessado em ver esse aqui. Ó. Print o x aqui. Vou deletar esse rapidinho. Vamos ver como é que ficou o xzinho. Tá aí, ó. Xzinho começa no 0 e vai até 1, tem 20 pontos entre eles. Bom, e agora eu vou calcular o y para esse x, que vai ser f aplicado x. E aí eu vou pedir para imprimir também esse y. Ver como é que ficou a cara dele. Tá lá, ó. Tá aqui valores para x e os valores correspondentes para y. Agora é que vem, agora eu quero saber. Agora vamos ver se essa reta vai realmente passar por esses pontos. Linhas vermelhas. Já vai aceitar esse aqui direto daí. Eu vou pôr
uma linha azul mesmo. O resultado de x é positivo, professor. Eu também acho que é. Acho que está certo. É isso aí que ele está falando. Mas tudo bem, vamos testar, né? A gente está aqui na fase de testagem, né? Olha lá. Resultado. E daí? A reta está passando pelos dois pontinhos? Não, né? Porque o João Ramos tem toda a razão. O valor do x é positivo. Não é negativo. Eu não sei quem que fez essas contas aí. Acho que foram vocês, né? Vocês me passaram o valor dessas contas aí. Foi eu não. Né, pessoal? Então é fácil a gente verificar, sabe? Não tem erro. Né? Se porventura eu errar um sinal, errar um valor, a hora que eu tento casar a função nos pontos, se não passar direitinho pelos pontos, é porque tem alguma coisa trocada. Nesse caso, felizmente, é só um erro de sinal. Tá? Então não tem problema nenhum. A gente vem aqui simplesmente... Vamos ver. Ah, é. Então aqui não é menos, aqui é mais, né? Ó. Mais. Então vamos refazer. Não é esse valor aqui. Então aqui é mais e aqui é mais, tá? Então quanto que vai dar o valor de B agora fazendo essa correção? Vai dar certinho. Vai ter que abaixar, né? A inclinação está certa. A inclinação da reta está certa, mas a gente tem que baixar ela um tanto, né? Você vê que ela ficou para cima dos pontos. Por quê? Porque esse B aqui, ó, ele tem que mudar para o gráfico descer. A hora que o B diminui, esse gráfico vai descendo. 0,32 menos 0 ponto positivo ou negativo? Então, 0,80. Não voltou? Voltou? Beleza. Ó, pessoal, com as correções aí sugeridas lá pelo João, ó, a gente corrigiu o valor positivo aqui, o que deu um novo valor para o B. Como eu falei, né? Quando aquele valor original aqui, ó, se vocês mudarem isso aqui, vocês vão ver o que o B faz. O B, ele levanta e abaixa o gráfico da função. Por exemplo, vou colocar aqui 2, ó. Vou rodar. Onde o gráfico está? Ele sobe. Vou colocar 10. Vamos ver o que vai acontecer com o gráfico da função. Vai subir ainda mais. Esse cara aqui, ele tá controlando quanto que o gráfico sobe ou desce. Né? Se eu colocar o valor que realmente aí ele vai passar certinho. Se eu colocar menor do que isso, ele vai ficar para baixo dos pontos. Ó. Colocar um valor menor aqui, ó. Colocar 0,5, por exemplo, ele vai ficar para baixo daqueles dois pontinhos. Okay? Então, o que esse B faz? Ele está controlando se o gráfico vai para cima ou vai para baixo. E o 4 ponto não sei o quê? Esse cara está controlando a inclinação da reta. Certo? Se eu mudar isso aqui, ele vai mudar a inclinação, que era o que tinha acontecido antes. Né? A gente estava com 4 negativo, a inclinação ficou para o outro lado. Né? Aqui eu estou com uma função crescente, o A é positivo. Se eu colocar negativo, a função vai ficar decrescente. Né? Ao invés dela subir, ela vai descer. Okay, ó. Aqui ela vai estar descendo, olha lá, vai estar descendo. Né? Se eu deixar ela no positivo aqui, ela vai passando pelos pontos. Okay? Então, o que a gente acabou de fazer foi construir, fabricar uma função que se adeque a esses dados. Okay? E nada mais é do que a equação da reta, né? É uma equação da reta, isso aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza? Deu certo?
Excelente. Então, agora, muito bem. Legal, esse método é muito... Dá para fazer? Posso fazer uma x quadrado? Pode. Só que aí você vai precisar de, no mínimo, 3 pontos. Não pode ser só A e B. Você tem que ter A, B e C. E você vai estar resolvendo um problema onde você vai ter x quadrado. Certo? Então, você vai ter que elevar ao quadrado alguns valores de x que você tem aí. Tá? E aí, você vai ter que resolver esse problema para uma função que é do tipo f de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Ou seja, você vai ter que encontrar 3 variáveis, por isso você precisa de 3 pontos para poder ter 3 equações. Okay? E é claro que isso vai aumentar o tanto quanto você quiser. Só que daí você vai caindo num problema de resolver sistemas lineares. Para isso, é que apareceram outros métodos de Lagrange. Também é uma coisa semelhante, tem uma outra dedução aqui, que a gente não vai entrar nos detalhes, polinômio de Lagrange, ok? Mas nós vamos resolver esse problema utilizando o polinômio de Lagrange, cujo algoritmo... Olha o que eu tenho no algoritmo do polinômio de Lagrange. Eu tenho uma entrada de dados, n, x, f, x, esses que são os valores de função que eu preciso, né? Preciso definir a minha função, tudo mais. Né? Tem um vetor do x, por exemplo, dado pela temperatura. Tem um vetor da energia interna, dado por U. E eu preciso saber o seguinte: qual que é o valor da energia interna quando a temperatura chega a 215? Vocês vão ver que as leituras foram feitas aqui 100, 150, 200, 250. Não foi feita a leitura por 215. Com base nos dados que eu tenho, eu vou estimar qual é a energia interna quando a temperatura é 215. Então, esse é o nosso problema. Eu tenho que criar um vetor que tenha esses caras, 100, 150, 200, 250. Preciso criar um vetor que tenha os valores da energia interna para dar de entrada no meu polinômio de Lagrange. Okay? A gente vai começar ele aqui. Então, o que eu preciso saber? Primeiro, preciso construir um código onde eu vou importar as minhas bibliotecas, as mesmas, né? NumPy, import map, SMT, tá também lá do matplotlib. Eu vou importar o pyplot, fazer os gráficos. É isso, né? E aí eu preciso definir, então. Vou definir um vetor para aquela temperatura, para aquela sequência de temperatura, ok? Tem lá as minhas temperaturas. Temperatura. Olha lá, está aqui as minhas temperaturas. 100, 150, 200. Então, eu preciso definir um vetor para essas temperaturas aqui, ó. Então, vai lá. Vou definir, então, a T. T vai ser a temperatura, e eu vou criar, então, um vetor NP array, e dentro, aqui dentro eu vou dizer quem são aquelas temperaturas. 100, 150, 200, 250, 300, 400 e 500. Então, são essas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu só conferir. 100, 150, 200, 250 e depois de 100, 100. Tá? Então, está todo mundo ali. É 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que ter 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 carinhas aqui.
Também vou definir um vetor para a energia interna. NP array. E aí, dentro aqui, eu defino aquele vetor, né? Com aqueles valores da energia interna. Com esses valores para a energia interna. Valores para a energia interna estão aqui, ó. 2.506.7, 2.582.8, assim por diante. São esses valores aqui. Deixa eu colocar de ladinho aqui para eu poder facilitar a minha cópia. Esses valores. Vocês ainda estão vendo a minha tela? Sim? Ok. Então, olha lá, os valores aqui, 2.506.8. 2.582. E o último valor, 3.131.6, né? Então, são os valores que estão aqui, dá uma conferida, ver se está tudo certo, 5288, 2.1, 27337, 28104, 29679 e 3131.6, ok? Então, estão os meus vetores. E com esses caras que eu vou trabalhar. Quantos caras eu tenho aqui? Bom, eu vou calcular que N vai ser igual ao tamanho de um deles, né? Eles têm que ter, sempre tem que ter o mesmo tamanho, viu? Eu vou calcular aqui o tamanho, né? Função aqui para calcular tamanhos, len. Calcular quantos vetores, quantos pontos eu tenho nesses vetores. E a partir daí, assim, eu quero saber qual que é a temperatura, que eu vou chamar de Z igual a 215. Eu quero saber qual que é o valor de U para essa temperatura de 215. Ah, meu. Fala sério. Ah, vamos ver. Foi? Não? Foi? Ok? Então, ó, quero saber aqui, ó, 215, qual que é a energia eterna? Deve dar aproximadamente algo em torno de 2.680.7, né? O que é mais ou menos esperado, né? Se você ver aqui, ó, o 200 está em 2.658, o 250 está em 2.7, né? Então, o esperado para 215 é algo aproximadamente entre esses dois caras, como realmente parece que vai ser, né? 2.680, algo entre 2.650 e 2.700. Travou de novo? Ah, cara, mas quando que não é dia, né? Todo dia aqui é uma novidade. Todo dia é uma aventura. Assim é bom. Tá aparecendo agora? Foi? Beleza. Então, ó, né, para a temperatura de 215, eu quero saber qual que é o valor da energia interna. Daí, pessoal, agora vou direto para o algoritmo. Ok? Lagrange. E olha só. Já dei entrada de N. Hã? Travou de novo? Não. Ok. Ó, quem é o meu X? É a temperatura. Quem é o meu Fx? É a energia interna. Okay? O N é o tamanho ou da temperatura, do vetor de temperatura, ou o vetor da energia interna. Não importa, os dois sempre têm que ter o mesmo tamanho. Se um tiver 7 e o outro tiver 6, 8, já era, vai dar errado. Né? Aqui eu tenho, na temperatura, eu tenho 7 temperaturas
Na energia interna eu tenho 7 energias internas. Ok? Aí aqui eu estou calculando qual que é o tamanho desse vetor. Né? Eu espero que quando eu imprimir o N aqui, o resultado seja 7. Ok? Bom, por enquanto eu já vou dar um print aqui para ver como é que... Calcular o N. Vou printar o N aqui para ver como é que ele está. Tá? Beleza, então. Bom, vou imprimir esse cara aqui para ver quanto que está o N. Se realmente, ó, N igual a 7, perfeito. Beleza, então, ó, Z é igual a 215. É a temperatura que eu tenho, agora eu quero saber qual que é o valor lá da energia interna, né? Então, pessoal, primeira coisa, ó, na sequência. Olha lá, R recebe valor igual a 0. Todo mundo consegue digitar esse comando aí? Agora a gente vai agora a gente vai assim, né? R igual a 0. Todo mundo consegue digitar esse comando? Todo mundo sabe o que é para fazer? Que é para você pegar e escrever lá que uma certa variável chamada R vai receber o valor 0. Como é que eu faço isso? Da mesma forma que eu fiz para o Z. O Z recebeu, variável Z recebeu o valor 215. Agora a variável R vai receber o valor 0. Então, R igual a 0. Bem, deu certo? R igual a 0? Muito bem. Agora vem lá, ó, for para I variando de 1 até N. Então, é aquele for onde a gente utiliza o range. Sério? É porque, na verdade, eu nem deveria estar fazendo isso aqui com vocês. Isso é para vocês estarem fazendo sozinhos. Está aparecendo minha tela? Sim ou não? Tá? Muito bem. Então, no intervalo, range é intervalo, certo, pessoal? Range é um intervalo. Então, ele vai de 1 até N. Nesse intervalo. E aí, o que que vem na sequência? Olha lá, ó. Uma variável que eu vou chamar de C recebe o valor 1. Outra variável que eu vou chamar de D recebe também valor 1. Então, C igual a 1, D igual a 1. Aí vocês vão anotando mentalmente quais são as dificuldades que vocês estão encontrando nessa transposição do algoritmo para o código. Né? Muito difícil até agora escrever isso aqui com esse código. For, novamente, né? Eu tenho para J, naquele mesmo intervalo, que vai de 1 até N. O que que faz? Agora acontece outra coisa. Aí entra um condicional. C. Né? C. Como que é o C? If. Se o I for, como é que é o diferente? Estava lá na prova, na nossa avaliação, tinha lá como que era o igual e como que era o diferente. Lá na nossa provinha que a gente fez. O igual é 2 iguais, quando você está comparando. O diferente é exclamação igual. Se I diferente de J, então, faça o quê? O C vai receber um outro valor, que é o valor antigo dele, T vezes o Z menos a temperatura, né? Lembrar que o nosso X aqui é a temperatura J, e na outra linha, o D vai ser igual a o D, né, com o valor antigo, que ele vem ali, né? Antes ele era igual a 1, né? Aqui ele vai mudar de valor, vezes a temperatura, o nosso X aqui é a temperatura I menos a temperatura J.
Nossa, tá de negócio hoje. Tá aparecendo agora? Espera aí, eu vou... Foi? Ok. Então, ó, no roteiro, ó, aí acabou, certo? Aqui acabou. Agora eu vou aqui, ó, tem que fazer a indentação aqui, né? Depois do segundo para, segundo for. Voltar lá, ó, no segundo for. Calculo o valor de R. Calculo o valor de R aqui. Quem que é o R? R é igual a R mais o nosso YI. Quem que é o Y aqui? Quem que é o Y? O X é a temperatura. Quem que é o Y? O Y é a energia interna. Energia interna I vezes o quociente de C sobre D. E aí, finalmente, eu posso escrever o resultado. Eu posso escrever o resultado do R, né? Que é a nossa energia interna, né? Que está sendo calculada, ok? Eu gostaria de mudar esse Z e esse R para os nomes das minhas variáveis de fato, ok? Bom, vou ter que dar uma testada, vou testar isso aqui para ver se está funcionando, se tem algum erro, se eu cometi alguma bobagem aqui. A princípio não, porque o valor que saiu ali foi o valor esperado foi o valor esperado lá de 2680, né? Então é isso, pessoal. Olha lá, ó. Algoritmo e o código. Ok? Algoritmo e o código.